Um aspecto universal da sabedoria humana é a ideia de que o conhecimento acumulado pela observação e pela experiência pode ser ensinado para a geração seguinte. Os ditos de sabedoria já existiam mais de 1 milênio antes de Israel começar a fazer as suas contribuições. Isso lá no Egito, na antiga Mesopotâmia, 1000 anos antes dos ditos de sabedoria israelitas. A sabedoria hebraica, no entanto, não se limitava a exaltar o poder da razão humana para dominar os diversos aspectos da vida. O conceito de temor do Senhor era o que diferenciava a sabedoria hebraica das demais fontes de sabedoria do Antigo Oriente Médio. Originalmente, sabedoria significava um certo tipo de habilidade técnica, como, por exemplo, encontramos lá em Bezalel e Aholiabe, em Êxodo 31. Porém, as conotações filosóficas e intelectuais também são importantes. Assim, nós podemos associar sabedoria com inteligência, vasto entendimento, experiência e até bom senso. Uma definição simples de sabedoria pode ser a seguinte: a disciplina de aplicar a verdade à vida à luz da experiência. A sabedoria bíblica, então, interpreta as nossas experiências de uma perspectiva divina e busca, com isso, um relacionamento adequado com Deus. Assim perguntamos, com quem se parece o sábio segundo as Escrituras? Será que é com um desses que você vai ver agora? De acordo com a Bíblia, o sábio é aquele que age e pensa de acordo com a verdade, conforme tem sido aprendida através da experiência da vida. Há essencialmente 2 tipos de literatura de sabedoria no Antigo Testamento. O tipo predominante é chamada de sabedoria didática ou proverbial, que consiste nos adágios de sábios, provérbios populares, que trazem lições práticas com vistas ao desenvolvimento do caráter, sucesso e felicidade pessoais, segurança e bem-estar. Sobre esse primeiro tipo, é importante frisar que nenhum provérbio é uma declaração completa da verdade. Normalmente, nós temos aí linguagem figurada para facilitar a memorização. E um dos graves problemas da leitura desses provérbios consiste em absolutizá-los, transformando-os em regras inflexíveis. Nós devemos ler um provérbio tendo toda a Bíblia como pano de fundo. Bom, como vocês já devem ter percebido, esse primeiro tipo de sabedoria é o que nós temos exatamente no livro de Provérbios. O segundo tipo de sabedoria é chamado de filosófica ou especulativa. Ela é crítica, reflexiva, interrogativa, pois sonda aquelas questões mais profundas e controversas da humanidade, como, por exemplo, a origem do mal ou o sofrimento humano. Esse segundo tipo aparece lá nos livros de Eclesiastes e Jó. Porém, sabedoria não está restrita a estes livros, viu? Temos vários exemplos nos Salmos. Salmo 73 é um exemplo dele. Temos salpicado no Antigo Testamento exemplos de sabedoria, como o enigma de Sansão em Juízes ou a fábula de Jotão. Nós não podemos encarar esse gênero como uma regra inflexível ou lei. São princípios gerais. Atente agora para os seguintes versículos destacados a partir de 3 dos livros de sabedoria. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Podemos afirmar que o temor do Senhor é o tema organizador de toda a literatura sapiencial, embora não seja um conceito apresentado somente nos escritos sapienciais. O livro de Deuteronômio, por exemplo, tem uma fartura de referências ao temor do Senhor. O israelita considerava a sabedoria um dom de Deus, mas sem o temor de Deus e obediência a Ele,
A sabedoria estava fadada à derrota por causa do orgulho. Assim, somente quando a sabedoria, como perícia, é subordinada à obediência a Deus, ela realiza suas finalidades apropriadas naquele sentido objetivado pelo Antigo Testamento. Assim como fizemos no vídeo anterior sobre a poesia, nós dedicaremos algumas palavras ao livro mais conhecido e apreciado do gênero sabedoria, o livro de Provérbios. Sobre ele podemos dizer o seguinte: muitos estranham o fato de Provérbios não mencionar a aliança de Deus com seu povo e nem os grandes feitos do Senhor na história. Mas longe de se tratar apenas de sabedoria prática e secular, existe em Provérbios uma sólida teologia. Toda a teologia de Provérbios deriva exatamente daquela afirmação: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O livro equipara o temor ao conhecimento de Deus. E no Antigo Testamento, conhecimento de Deus é associado à experiência de relacionamento da aliança com Javé. Como só Deus possui sabedoria e concede entendimento, apenas aqueles que o conhecem pela experiência da lealdade à aliança encontrarão sabedoria. O povo de Deus tinha a obrigação de encarar a lei de Deus como uma responsabilidade inevitável que exigia obediência total. Isso é temor do Senhor. Vale dizer, apesar de não mencionar explicitamente a aliança, Provérbios é um longo tratado interpretativo da aliança e responde à pergunta: como vivem os que temem a Deus e estão aliançados com Ele? Paul House, em sua Teologia do Antigo Testamento, diz que o temor do Senhor resume os 4 primeiros mandamentos e inspira a manutenção dos outros 6. Lembremos que a aliança com Javé exclui necessariamente outras lealdades típicas do mundo antigo, como, por exemplo, os cultos às divindades cananeias. E Provérbios 9 marca o ápice desse argumento. Tomando por base esse capítulo, nós podemos entender que cada provérbio é mais do que um bom conselho. A alternativa entre sabedoria e insensatez é mais do que uma receita de como viver bem. É uma escolha entre seguir o verdadeiro Deus ou seguir os outros deuses. É uma escolha entre vida e morte. Não poderíamos encerrar esse vídeo sem mencionarmos a relação preciosa entre a sabedoria do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um dos textos-chave no Novo Testamento para compreendermos como a sabedoria do Antigo aponta para a sua consumação na pessoa e obra de Jesus Cristo é 1 Coríntios 1, 18 a 31. Mas ouça apenas os versos 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que pregação? A de Cristo, e este crucificado. Parece estranho, mas a Bíblia é clara ao afirmar que o auge da manifestação da sabedoria divina deu-se no Calvário, e é por ela que somos salvos, o que constitui escândalo e loucura para o mundo. E por fim, em Colossenses 2,3 nós lemos: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus não apenas viveu a vida sábia perfeita, mas ele próprio é a sabedoria encarnada.